Todos los dolores que lo queme fuego vengan nuevas flores. Bom dia, bom dia, bom dia para quem é de dia. Bom dia. Começando a semana nesse ritmo das curandeiras de Natália Lafourcade. Quem nunca ouviu, ouça. Maria La Curandeira, Natália Lafourcade, cantora. Vamos começar a semana nesse ritmo de cura. Nesse ritmo de muita paz, de muita integração. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Como foi o fim de semana? Espero que tenha sido maravilhoso. Bom, galerinha, vamos começar? Acho que o pessoal vai entrando aí, né? A galera vai entrando aos poucos aí. Vamos começar então. Vamos começar falando sobre o tema de hoje. Qual seria o tema de hoje, Andréia? Bom, como eu disse antes, o tema de hoje é sobre terapias holísticas. Por que eu resolvi falar sobre terapias holísticas? Porque muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que é, para que serve, como eu sei o que eu preciso, qual delas eu preciso, qual delas é mais indicada, qual é o fundamento da terapia holística, porque muitas vezes a gente se baseia apenas no que a gente ouve falar. E esse é o nosso grande mal, né? A gente ouve falar sobre algo que não é bom e a gente não vai... O que é bom ou o que é ruim, né? Porque eu acho que a gente tem que pesquisar de qualquer jeito. A gente não pode se levar pelo ponto de vista do outro e ficar baseado no ponto de vista que alguém vendeu pra mim. Eu preciso desenvolver o meu próprio ponto de vista. E pra isso a gente precisa conhecer as coisas, precisa investigar, precisa pesquisar pra saber se realmente faz sentido que fulano falou sobre tal coisa, né? Pra gente não ficar nem disseminando informações que não são verdadeiras e nem pra gente ficar... O primeiro ponto é não disseminar informações que não são verdadeiras. Segundo ponto é pra gente ter conhecimento claro do que realmente é aquilo sobre o que estamos falando, né? Senão a gente tá falando bobagem. E corre-se o risco de depois ouvir represárias, entre outras coisas, né? A gente já sabe aí o que pode acontecer. Mas enfim, muitas pessoas me perguntam, principalmente quando eu me apresento e falo que sou terapeuta holística, eu percebo uma nuvem de dúvida na cabeça das pessoas, né? Mas como assim, terapeuta holística? O que você faz? Né? É sempre essa pergunta. Então, por isso eu resolvi trazer essa clareza aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-los pra gente fazer o mantra de Axis para começarmos a semana com o pé direito. Essa semana que já começa com um novo ciclo. Hoje é o último dia de julho. Então, nada mais feliz do que terminar o mês com muita gratidão e começar o mês de agosto com o pé direito, que nós já estamos em agosto, ou seja, o ano já está terminando. É claro isso pra vocês? Só faltam 4 meses pra terminar o ano? A gente piscou, é Natal, é Ano Novo. Olha que interessante. E aí bate sempre aquela sensação, né? Tô atrasado. Não fiz tudo que eu devia fazer. Nada do que eu me programei eu fiz. E tá tudo certo, cara. Faz parte. O que a gente pode fazer, né? Depois eu vou fazer uma live porque cabe um outro assunto, aí vai uma discussão infinita sobre isso. Mas existe um ponto de vista que diz que a gente tem, nessa realidade, foram colocados implantes para que a gente sempre tivesse a sensação de estar atrasados. Olha que top. Eu não lembro agora qual é o nome do site, mas se vocês jogarem no Google, eu não vou lembrar. Depois eu vou pesquisar e eu trago para vocês. Como eu disse, a gente faz uma live sobre isso. Origem do tempo, acho que é isso. Se vocês jogarem, vai aparecer algumas coisas e tem lá uma situação que vai explicar sobre essa loucura que é o tempo, né? Porque a gente sempre tem essa sensação de que tá atrasado, de que tá faltando, de que não deu tempo, de que não deu pra fazer tudo, né? Enfim, entre outras coisas. Mas como eu disse, isso vai ficar para uma próxima live. Vamos ao que interessa. Então vamos fazer nosso mantra hoje? Nunca desisto, nunca abandono, nunca me entrego. Nunca desisto, nunca abandono, nunca me entrego. Nunca desisto, nunca abandono, nunca me entrego. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
A minha gata, gente, ela quer aparecer. O que você quer, Rara? Fica quietinha aqui, que deixa a mamãe terminar. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Esse é o mantra de Axis. Muitos de vocês, quem me segue aqui já sabe que esse é o mantra principal de Axis. Eu convido vocês a fazerem esse mantra 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite. Se vocês quiserem ver alguma mudança. Senão, não façam, tá? Se vocês não precisam de nenhuma mudança na vida de vocês, se vocês não querem ver nenhuma mudança na vida de vocês, não façam o mantra de Axis, tá? Mas quem quer, faça e depois me conte qual foram as mudanças que perceberam na vida de vocês. Se for falar, vai dar pra escrever vários livros, então não dá pra falar aqui. Mas eu convido vocês a fazer essa... Eu vou falar uma coisa pra vocês que normalmente eu falo pros meus clientes. Não se ponha a fazer algo por muito tempo se você nunca fez. Por quê? A Andréia está falando pra gente que não é bom fazer por muito tempo alguma coisa. Não, eu estou dizendo que a gente precisa ter... Primeiro, verdade do que a gente está fazendo. E segundo, a gente precisa ter noção de que tudo que eu tô começando agora, que eu nunca fiz, vai demandar um esforço nosso. Vai demandar um esforço da mudança de horário, da adaptação do novo hábito, enfim, tem uma série de coisas. Então, se vocês nunca fizeram, não fala assim, eu vou fazer por 21 dias. Faça por 7 primeiro. Faça por 7 dias, veja como é que você fica. Deu certo? Faça por mais 7. Tá dando certo? Faça por 14. Deu certo de novo? Faça por 21. Não faça tudo de uma vez. Sinta, porque senão você faz numa coisa automática e você não consegue ir percebendo a mudança que aquilo tá te proporcionando. Então aquilo fica... Pra você, na sua percepção, aquilo não fica muito visível. Então é fácil de você desistir, porque você fala assim, mas eu não vi mudança nenhuma, eu não vi diferença nenhuma, eu não vou fazer. Então, por favor, comecem a fazer as coisas de forma gradativa. Não exijam tanto de vocês para começar as coisas hoje e já tá fazendo como quem faz há 50 mil anos. Porque essa realidade, ela vai colocar isso pra gente o tempo todo. A gente que tá... quando a gente consegue sair da Matrix, quando a gente começa a olhar as coisas de forma mais tranquila, a gente começa a perceber que sim, dá pra fazer um passo de cada vez, um dia de cada vez. Mas quando a gente ainda não consegue sair disso, quando a gente ainda não tem essa percepção, o que vai acontecer? A gente vai ficar começar as coisas hoje, querendo fazer como quem já faz há 1000 anos. E não é assim que a banda toca, gente. A gente precisa ter calma, precisa ter paciência com a gente mesmo. Porque tudo é um processo. Se eu não respeitar o processo, aquilo não é válido na minha vida, aquilo não entra de verdade na minha rotina, eu acabo desistindo logo, porque eu acho tudo muito difícil, e vou fazer outra coisa. Então, ou seja, eu nunca vou terminar nada. Eu nunca vou incluir nada na minha vida, porque eu quero já começar como quem já faz há muitos anos. E aquela pessoa que já faz há muitos anos, ela teve um começo, como tudo tem um começo. Tudo que eu vou começar a fazer hoje é mais difícil. O começo é sempre mais chato. Tinha uma coach que eu ouvia que ela sempre falava isso. O começo é sempre mais chato. Demora, porque a gente erra, tem que começar de novo, não dá certo, esquece um dia, esquece o outro, aí volta, começa tudo de novo. É chato, mas se você seguir o processo, depois você não vai ter que pensar mais sobre isso, você já vai fazendo, né, de forma automática, de forma fluida, de forma tranquila. Então, qualquer coisa que vocês forem começar a fazer, principalmente os mantras, comece fazendo uma semana. Deixa eu ver como é que eu me sinto. E aí reserva lá 5 minutinhos, acorda de manhã, sentou na cama, respira fundo, solta, e tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Faça esse mantra 10 vezes. Por que eu tô falando pra vocês já fazerem assim que levanta da cama? Pra não esquecer. Porque eu tenho essa dificuldade, gente. Se eu levanto e começo a fazer as coisas, eu esqueço o que eu tinha de fazer. A menos que eu tenha feito uma agenda, tenha colocado lá, não, hoje é o dia de eu fazer tal coisa. Principalmente quando as coisas são pra mim. Por que será? Então, muita atenção com isso. Se vocês de verdade querem fazer um mantra, quer começar a pôr isso na rotina de vocês, então faça isso. Levantou da cama, respirou fundo e 10 vezes. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. 10 vezes ao acordar, 10 vezes antes de dormir. Cara, é impossível a vida de vocês não mudarem, vocês não me falarem absolutamente nada que mudou fazendo isso, tá? Não conheço ninguém que tenha feito isso e não tenha mudado absolutamente nada. Não conheço. Então, depois me contem, eu quero saber o resultado de vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar
vamos começar esclarecendo o que são terapias holísticas. Eu vou começar pela etimologia da palavra, que eu acho que a etimologia é um método muito bom da gente compreender as coisas. E quando a gente estuda a etimologia, a gente não é enganado por ninguém. Para quem não sabe, etimologia estuda a origem das palavras, tá? Então vamos lá. Holístico. A palavra holística vem do termo holos, do grego. O que significa isso, Andréia? Significa o todo, inteiro. Aqui no Brasil a gente tem o costume de usar a palavra integral quando a gente quer usar esse termo, né, para falar que compõe tudo, integral. Então, holístico poderia ser substituído por integral. Por isso que em muitos lugares vocês vão ouvir algumas pessoas falando sobre terapias integrativas e não terapias holísticas, mas tanto um quanto outro, os dois querem dizer a mesma coisa. Então, quando eu falo sobre terapias holísticas, eu estou falando sobre terapias que tratam o todo. Mas o todo do que, Andréia? O todo do nosso ser. O ser humano, ele não é só composto por carne. Não é só esse corpo físico que compõe o nosso ser. A gente é composto por mais 6 corpos energéticos, né? Então, quando a gente fala... E lógico que eu também não estou falando só dos corpos energéticos, mas também estou falando da nossa consciência emocional e mental, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente fala sobre terapias holísticas, ela engloba a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica, a saúde emocional do ser, né? Então, qual é o objetivo da terapia holística, Andréia? O objetivo é tratar o ser como um todo. E aí, quando eu falo tratar o ser como um todo, é com esse olhar de cuidar não só do físico, mas também da parte psicológica, também da parte emocional e também da parte mental. Por quê? Porque as terapias holísticas, elas acreditam que a nossa saúde, ela é um conjunto de coisas. Então, ela é um conjunto de emoções, ela é um conjunto de memórias e ela é um conjunto de crenças e pensamentos. Para eu resolver qualquer problema que você esteja tendo, né, seja ele de qualquer origem, o que normalmente as pessoas buscam é quando afetam a saúde, né, mas não deveria. Mas enfim, quando você tem qualquer tipo de problema e você busca uma terapia dessa, ela vai entender que você é composto por essas áreas. Então, ela vai buscar a causa dessa desorganização, desse desequilíbrio que está acontecendo com você, porque uma doença nada mais é do que um desequilíbrio, nessas áreas. Entendeu? Então, quando eu falo hoje de terapia holística, eu estou falando não apenas das técnicas, porque eu vou falar isso mais pra frente, mas eu estou falando de um conceito, né? É um conceito de tratamento onde eu entendo que o ser, ele é composto por inúmeras pessoas. Aliás, por inúmeras seções, vamos dizer assim. Então, eu tenho a seção da emoção, da memória, da crença e do pensamento. Eu sou composto por uma soma de situações, uma soma de seções, e que quando uma delas não está organizada o suficiente ou está em desequilíbrio, ela me traz um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele vai se propagando, vamos dizer assim, tá certo? Então, mais do que terapia, a gente precisa entender o termo holístico compreende o todo. O que é o todo? O todo é quando eu entendo que um ser ele é composto além do físico, né? Ele é composto por emoções, memórias, crenças e pensamentos. Então, quando eu entendo isso, eu vou buscar formas de tratar este ser que vá tratar o todo, certo? Tem um mestre Reiki que eu sigo ele no Instagram e no YouTube. Ele é Gabriel alguma coisa, não vou lembrar o nome dele aqui, mas ele é um mestre já de muitos anos, ele tem uma escola de Reiki já de mais de 20 anos, e ele costuma falar que o Reiki, ele não traz cura. Assim como todas as terapias holísticas, elas não prometem cura, que é igual à terapia, a medicina que a gente tem hoje, né? Qualquer uma das medicinas, eles não prometem cura. O que eles prometem é tratamento. Através do tratamento você chega na cura. Então, o que a terapia holística ela promete? E aí eu vou trazer esse conceito do mestre, porque eu acho que é muito válido e que as pessoas se esquecem disso. Ele fala assim, que o Reiki... Gente, eu tô falando do Reiki aqui porque foi o termo que ele utilizou, mas eu entendo que isso sirva para todas as terapias, tá? Quando a gente fala de terapias num geral. Ele fala assim, que o Reiki, ele não traz cura. O que o Reiki traz? Ele traz um equilíbrio, né, entre as suas partes,
Como eu falei, a emoção, pensamento, sentimentos, enfim, traz um equilíbrio nessas partes. Através desse equilíbrio, você volta a ter o seu equilíbrio natural. Com esse equilíbrio natural, você consegue se curar. Porque a cura, ela é interna e pessoal. Eu não tenho o poder de curar ninguém. O que eu posso fazer? Auxiliar as pessoas no seu processo de cura. Esse é o meu papel. Porque cada um é responsável pela sua cura. Por mais que um terapeuta, ele tenha, ou um médico, ou qualquer pessoa que se destine a ajudar pessoas nesse processo, ele tenha conhecimento, ele tenha preparação, ele tenha experiência, quanto mais experiência ele adquire, mais ele entende que ninguém pode curar ninguém. Nós podemos nos curar, mas a gente precisa de um caminho. Como é que eu sei me curar? Como é que eu vou aprender a me curar? Eu nunca fiz isso. Não consciente, óbvio, mas a gente já fez isso algumas vezes. O nosso corpo físico já é dotado de muitas ferramentas para autocura. É que a gente não acessa isso porque nessa realidade ninguém ensina isso pra gente, obviamente, né? Mas nós temos o poder e a capacidade de nos curarmos. Um terapeuta, um médico, um mestre, qualquer coisa desse tipo, ele vai conseguir te ajudar neste processo, ele vai conseguir te ajudar nesse caminho. Por onde eu começo? O que eu faço? O que eu preciso fazer? Né? E você também, para conseguir essa cura, para conseguir encontrar a sua cura, precisa estar muito aberto, né? Porque nós somos apenas uma ferramenta, somos os facilitadores dessa ferramenta, mas você é o alvo principal. E se você não estiver disposto, aberto a receber o que você foi buscar, né? O que o terapeuta tem para te trazer, te falar, te informar, te ensinar, você não vai chegar a lugar nenhum, vai estar jogando seu dinheiro no lixo. Tá? Então, sinto lhes dizer, não existe mágica, nenhum processo é mágico, tá? O que existe é compreensão, abertura para estar nesse lugar, para estar nesse processo, né? Em primeiro lugar, abertura para estar nesse processo. Bom dia, Cá. Segundo lugar, dedicação, porque se você também paga um terapeuta para fazer uma terapia holística e você não se dedica como você deveria, tem gente que nem na consulta, nem na terapia não vai, né? Nem na sessão não vai. Então, primeiramente, você tem que estar aberto a receber. Segundamente, tem que ter o comprometimento com você mesmo, né? Então, independente da terapia que você vai fazer, antes de você começar, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu estou aberto para receber o que essas pessoas vão me trazer? E já vou adiantando para vocês, gente. Muitas vezes, o que as pessoas vão nos trazer nessas sessões não é nada gostoso. Não é nada fofinho, não é nada bonitinho. Muitas vezes é um processo extremamente doloroso, porque a gente vai buscar mais a fundo assuntos que nos feriram. Pra quê, Andréia? Pra nos curar? Como é que você vai se curar se você não vai acessar a ferida pra pôr o remédio? Eu não conheço outra forma de cura. Tá, existem algumas outras ferramentas que eu vou falar mais pra frente, que nos ajudam sem a gente precisar ficar acessando onde é que tá essa ferida, como que essa ferida, como é que ela surgiu, enfim. Mas eu preciso de alguma forma acessar isso, mesmo que seja inconsciente, certo? Então vamos seguindo aqui. Então a terapia holística, ela consiste... Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui a minha luz que ela tá dando tchutchu. A terapia holística, ela busca compreender a saúde hoje e não apenas tratar sintomas, né? Então hoje a terapia holística... Aliás, eu tenho percebido muito isso na medicina no geral, né? Não quer só tratar o que você tá sentindo naquele momento. Ah, eu tô com muita angústia. Ah, eu tô com insônia. Eu tô com ansiedade. As terapias também buscam uma profundidade para não ficar só tratando sintomas. Para tratar principalmente as causas de tudo isso, né? Porque é só assim que você vai sarar de verdade, que a cura vai acontecer de fato, né? Então, hoje... ela tem essa visão. E o que ela analisa de forma mais forte é o contexto que te trouxe até aqui. Então, eu tenho crises de ansiedade com frequência. E o que começou a causar essas crises de ansiedade? Eu tenho insônia desde que, sei lá, eu fiquei mocinha. Tá bom, mas o que desencadeou tudo isso? Sabe? Então, é importante, por isso que é o holos, né? É o todo, é o integral. É importante a gente analisar o todo, pra gente entender de onde veio esse problema. Porque em algum momento da sua vida foi dado um start para que essa situação, esse sintoma, ele começasse a aparecer no seu corpo físico, né?
E pra gente que trabalha com terapias energéticas, a gente entende que para uma doença sair no físico, ela precisa começar primeiro num corpo energético nosso, que é lá no nosso duplo etérico. Então, uma doença, ela nunca começa aqui, aí eu comecei coceira aqui, a doença tá aqui. Não. Ela já vem lá do nosso duplo etérico, porque em algum momento, alguma emoção nossa foi um gatilho para startar essa doença no corpo físico. Compreende? Tá ficando claro? Gente, qualquer dúvida me mandem as perguntas de vocês que eu vou respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam muito. A terapia holística, ela tá ligada a alguma religião? Não. Terapia holística não está ligada a nenhuma religião. Apesar de algumas situações, né? Por exemplo, quando você vai num centro espírita, você recebe passe. Isso se assemelha muito com um envio de reiki, porque também é imposição de mão, né? Mas não tá ligada a nenhuma religião. A terapia holística, como eu posso dizer? Ela é uma medicina voltada para tratar questões do corpo como um todo do ser humano, independente do qual é o seu sistema de crença, em qual lugar você vai, o que você acredita, é independente disso, tá certo? Então, qualquer pessoa pode receber terapia holística, desde que ela esteja apta. Qualquer pessoa pode fazer uso dessas terapias e pode se beneficiar disso. Tudo bem? Então, vamos lá. E quais são os tipos de terapias holísticas, Andréia? Bom, eu vou começar falando sobre fitoterapia, porque eu entendo que é a mais antiga, né? Por que é a mais antiga? Porque fitoterapia é a terapia que nos trata com plantas. E aí, se a gente for começar a falar de tratamento de plantas, existe uma infinidade no mercado hoje. Mas qual é o uso principal? Todos vocês já tomaram um chazinho, não já? A mãe já deu um chazinho e falou assim, toma esse chazinho aqui que é bom pra dor de barriga. Toma esse chazinho aqui que é bom pra gripe. A gente já não teve isso. No nosso país isso é muito cultural, é muito comum. A avó fazer um chá pra você se acalmar, fazer um chá pra dor de barriga, fazer um chá pra gripe. Então, esse simples fato de fazer um chá pra tratar algo em nós, já é uma fitoterapia. Olha que legal, né? A gente tá usando do saber popular pra se tratar. Então, já é muito comum. Hoje, uma pessoa, e cada vez mais as pessoas buscam isso, né? Usar as ervas para se tratar. Mas eu não tenho só essa parte do chá que a gente chama de infusão, né? Que é o certo é chamar de infusão. Chá é só quando é a Camellia sinensis, que é a folha do chá verde. Então, a fitoterapia hoje, ela é muito conhecida já há muitos anos. Eu falo que é uma das mais antigas porque foi a primeira que eu conheci, né? E acho que todo mundo é apresentado a um chazinho desde pequenininho, né? Desde que nasceu praticamente. Então, a fitoterapia hoje, ela é muito consolidada porque ela é muito antiga e usa os saberes populares, né? Essa erva serve para isso, essa erva serve para aquilo. E aí, com o tempo, as pessoas foram, de fato, fazer experiências com essas plantas para ver se realmente elas tinham algum efeito fármaco em nós, né? Para ver se realmente fazia alguma diferença tomar esses chás. E foi comprovado que sim. Então, hoje, a gente tem essas ervas em formato de cápsulas, que você pode mandar encapsular. Você tem em formato de tintura, que é quando coloca essa erva natural dentro de um álcool de cereais para extrair toda a parte do princípio ativo dessa planta e a gente começar a tomar. Você tem como, através das infusões, através de banhos, por exemplo, um chá de camomila para lavar o cabelo, uma infusão de camomila para lavar o cabelo é muito boa, uma infusão de alecrim para lavar o cabelo é muito boa, isso para tomar banho também. E aí, quando eu falo dos banhos, eu tô tratando da parte energética das plantas, porque isso também é uma coisa muito utilizada hoje. Né? O pessoal, quem é da Umbanda lá sabe que eles utilizam muito esses banhos, quem é das religiões afrodescendentes, usa muito desses artifícios da energia da planta. Então, você vai tomar um banho de ervas, você está utilizando da energia da planta para se limpar, para se tratar energeticamente, né? Então, percebe-se que hoje, quando eu tenho uma planta, vou fazer uma infusão, eu não tenho só essa opção para utilizá-la, né? Eu também tenho como fazer macerada, para fazer ungüentos, que isso é mais milenário, mais antigo ainda. E essa parte energética das plantas, que não é a fitoterapia, é a fitoenergética, ela vai falar sobre a energia de cada planta, que às vezes a planta que trata, por exemplo, o estômago, como a espinheira santa, na fitoenergética eu não tenho só isso para tratar, eu de repente vou tratar outras coisas, tá? Mas hoje em dia, eu falo que essa é uma das mais antigas porque foi a primeira que eu conheci, a fitoterapia é uma das mais antigas, mais utilizadas por todos.
Ok? Então, a próxima, aromaterapia. A aromaterapia, ela utiliza de aromas, mas não é qualquer aroma. Normalmente, para a gente utilizar todos os benefícios da aromaterapia, a gente utiliza óleos essenciais. Andréia, o que são óleos essenciais? São óleos extraídos da planta pura e não pode ter nenhum tipo de adicionar outra coisa, a não ser esses óleos. Se vocês já compraram, ou se vocês ainda não compraram e forem comprar, vocês vão perceber que o preço não é tão barato quanto se imagina. Isso também vai depender muito de cada marca, mas, por exemplo, ó, eles são apresentados nesses potinhos. Dá pra ver a marca aqui? Acho que não, mas enfim. Eles são apresentados nesses vidrinhos que normalmente são de 10 ml. Normalmente é assim que você compra, com algumas exceções. Então, esses aqui dentro, esse daqui, por exemplo, é de melaleuca, que é o tea tree. A melaleuca é uma planta muito utilizada porque ela é antifúngica e antibacteriana. Então, alguém já deve ter recebido alguma recomendação para colocar óleo de melaleuca em alguma ferida, numa unha com micose, para fazer inalação, para colocar num banho, para fazer a vaporização, para passar em algum momento da vida você já utilizou melaleuca, ou que chama tea tree, para tratamento. Então percebam como isso é tão antigo, né? E aí eles vendem o óleo essencial. O que a gente costuma falar? Que o óleo essencial, ele é um concentrado da erva, da planta. Por quê? Eu pego lá um monte de erva, boto numa prensa, até extrair uma quantidade de óleo que vai preencher o meu vidrinho. Então, por isso que ele costuma ser mais caro. Em média, um vidro desse tamanho, o óleo essencial mais barato que eu já vi foi o de alecrim. E em média, um vidrinho desse de alecrim custa entre 30 e 40 reais, dependendo da marca. Tem marca que vai custar até 100 reais. Então, é essa média. E aí a gente utiliza... Ah, André, a gente utiliza só nos cheiros? A aromaterapia utiliza só os cheiros. Um terapeuta de aromaterapia, ele vai desenvolver, mediante o que você vai falar para ele vai desenvolver uma fórmula de óleos essenciais, um blend que a gente chama de óleos essenciais, específico para você, vai mandar fazer, vai vir às vezes vem num potinho de rolon, que você pode passar na pele e ficar sentindo o cheiro, às vezes vem num outro suportezinho que você já encosta direto no nariz para sentir o cheiro, tá? Então depende muito do que vai ser feito, para o que vai tratar, enfim, entre outras coisas. Então, sim, precisa ir num terapeuta para ele te receitar o que realmente vai fazer efeito para você, mas hoje é muito comum a gente comprar óleos essenciais assim, para fazer a utilização deles separadamente, porque, por exemplo, hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, se você pegar uma gotinha e colocar em cada têmpora, ele vai ajudar com dor de cabeça. Se você acordou de manhã, não tá muito disposto e sentir um cheirinho de hortelã-pimenta, você vai ficar mais disposto. Vai te dar mais energia, vai te dar mais concentração se você precisa estudar, é um dia que você tá precisando estudar muito, ou que você vai fazer uma prova. Enfim, tem uma série de aplicações para os óleos essenciais, mas eu sempre recomendo que você procure um aromaterapeuta para que ele faça a fórmula, que ele indique o que você precisa mediante o seu quadro. Cada um tem uma fórmula específica. É lógico que de repente eu posso comprar um olhinho de lavanda e cheirar antes de dormir para facilitar meu sono? Posso. Eu posso comprar um desse tea tree para tratar uma micose na unha? Posso. Mas o indicado é que sempre procure um terapeuta, porque ele vai ter o conhecimento necessário para fazer algo que seja direcionado para você e que realmente vai te ajudar com o seu problema. Ok? Então vamos pro próximo, Theta Healing. Gente, Theta Healing eu conheço pouco, eu já fiz uma sessão de Theta Healing. É muito gostoso, é muito bom. Normalmente eles utilizam de meditações guiadas ali com você para chegar no problema que precisa ser tratado e tratar este problema, tá? Mas eu conheço pouco e sei que tem muita gente hoje que tá oferecendo cursos e sessões, então assim, se vocês quiserem indicação, eu até tenho pessoas para indicar, mas eu conheço bem pouco do Theta Healing, eu só sei que é uma técnica que se utiliza de meditações guiadas para que você obtenha a resposta que você precisa. Você sempre chega pro terapeuta com uma questão e ele vai tratar essa questão, ok? Então vamos lá. Próximo, hipnoterapia. Então a hipnoterapia, ela se utiliza da hipnose
para tratar questões que você quer tratar. Então, vamos supor que eu tenho problema de síndrome do pânico, né? Eu vou acionar um terapeuta de hipnoterapia e ele vai, através da hipnose, me levar para a situação que desencadeou, né, que gatilhou isso na minha vida, e mediante isso vai ser tratado essa situação para que eu não tenha mais essa doença, esses problemas, certo? Claro que eu tô dando aqui um exemplo, gente, mas vocês podem usar para qualquer coisa, tá? Florais. Florais se baseiam na energia dessas flores, como no próprio nome diz, para tratar questões que são mais voltadas para questões emocionais, tá? Os florais, eles são muito utilizados para as questões emocionais e tem uma resposta muito boa. Então, para quem tem doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, psicossomáticas, os florais de Bach, eles são muito utilizados, que pode ser de Bach, pode ser Saint-Germain, pode ser... Hoje em dia tem uma infinidade de florais, mas eles ajudam muito nessas questões emocionais e psicológicas, tá? Então, uma outra coisa importante, gente, a gente nunca recomenda que a pessoa pare o tratamento com o médico, o tratamento convencional na medicina, para utilizar terapias, as terapias holísticas. A gente sempre usa como coadjuvante. Então, eu faço um tratamento, por exemplo, eu tenho fibromialgia, vou dar um exemplo aqui. Aí eu faço um tratamento sério com médicos, eu tenho toda uma equipe de médicos, porque fibromialgia não é um médico só, mas eu tenho toda uma equipe de médicos que eu passo mensalmente, eu faço tratamento, tomo remédio e tal, babá. Eu vou deixar isso para fazer só terapias holísticas? Não. Você vai continuar fazendo o seu tratamento com o seu médico e vai utilizar as terapias holísticas como coadjuvante no seu tratamento. Ela vai fazer com que o seu tratamento físico tenha mais sucesso mais rapidamente. Ela não vai fazer com que você deixe de lado a medicina convencional. Não é essa a proposta, tá certo? Então tome muito cuidado. Se algum dia vocês encontrarem um terapeuta que falar pra vocês assim, para de tomar esse remédio, nunca ouçam isso. O remédio, quem receitou é quem tem que falar pra você quando é que você vai parar, ou quando é que você vai continuar, ou quando é que você vai retornar. Não é nenhuma outra pessoa. Então, terapeuta holístico não trata a parte física, não receita remédio, ok? Então, bora lá. Reiki. O que é a terapia do Reiki? O Reiki, ele também é uma terapia muito antiga e ele trabalha com a imposição de mãos. Andréia, na hora que eu tô fazendo Reiki, eu tô impondo mãos, eu tô mandando a minha energia para as pessoas? De forma alguma. Quem faz o curso de Reiki aprende, né, e tem essa clareza de que quando a gente é iniciado no Reiki, todas as vezes que nós vamos enviar Reiki para alguém ou auto-aplicar Reiki, nós estamos sendo o canal de união da energia cósmica, né, Rei, da energia que vem dos céus, da energia que traz essa energia carregada de cura dos céus, né, essa energia maravilhosa que vem do divino, com a energia da terra, que é o Ki. A gente une as duas energias e através da imposição de mãos, essa energia é transmitida à pessoa que está recebendo e através dessa energia que ela recebe, ela se reorganiza. Os seus chakras são realinhados, os seus corpos são reestruturados, os corpos emocionais, os corpos sutis, e aí conforme ela vai recebendo isso, ela vai ficando mais tranquila, mais calma e o seu corpo físico vai entrando em equilíbrio. Ok? Então, não é a nossa energia que a gente doa. Quando estamos fazendo essa imposição de mãos através do Reiki, nós estamos enviando a energia divina, a energia cósmica para essas pessoas, tá certo? Nós somos apenas o canal que vai transmitir essa energia para elas. Beleza? Então, Reiki, já falamos de hipnoterapia, florais, mesa radiônica. Mesa radiônica, aí eu vou englobar não só a mesa radiônica, mas eu vou englobar a radiestesia e radiônica, que é uma ciência que trata as pessoas através da medição das energias aqui no físico, né? Tanto a radiestesia quanto a radiônica, elas têm a função de medir a sua energia vital e tratar essa energia vital. Então, vamos supor que eu vou fazer uma sessão. Gente, eu tô falando aqui tudo a grosso modo, tá? Porque não dá tempo de explicar tudo nos mínimos detalhes pra vocês. É mais pra vocês terem uma ideia do que seja, né? Pra trazer um pouco de clareza. Mas eu não tenho como falar a fundo. Se a gente for começar a falar a fundo de tudo aqui, eu tenho que fazer uma live pra cada uma delas e ainda assim vai faltar tempo, tá bom? É só pra vocês terem uma ideia. Então, a radiestesia radiônica é aquelas que utilizam pêndulo, utilizam cristais, utilizam gráficos, né? Pra auxiliar no tratamento. Ó, um pêndulo normalmente como esse aqui meu é um simplesinho de madeira,
tem vários tipos de pêndulos hoje em dia, né? E a gente utiliza muito os pêndulos também nas mesas radiônicas, né? Então, a radiestesia radiônica, elas medem a nossa energia vital, verificam como é que tá essa energia e utilizam de ferramentas para fazer com que essa energia ela fique mais alta. Porque normalmente, quando a gente tem algum desequilíbrio e a gente tá tendo algum problema vamos colocar aí de saúde, que é o mais comum, é porque eu tô tendo uma baixa energia vital. Então, eles vão trabalhar com ferramentas para aumentar essa energia vital e fazer com que a gente se sinta bem novamente. Tá certo? Aí a mesa radiônica, André, a mesa radiônica foi uma descoberta feita, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. Não vou entrar em detalhes, mas com a mesa radiônica, eles centralizaram várias ferramentas da radiestesia e da radiônica para trabalhar de uma forma mais geral, mais global e mais fácil tudo aquilo que a gente precisa trabalhar no ser. Então, dentro de uma mesa, eu posso ter símbolos para aumentar a minha energia vital, eu tenho símbolos para reequilibrar meus chakras, eu tenho símbolos para, de repente, tirar até obsessor, dependendo da mesa. Se eu não me engano, a mesa de São Miguel Arcanjo tem essa ferramenta. Tem ferramenta para você visitar situações passadas. Enfim, tem uma série de coisas que depende de cada mesa, você vai trabalhar aquilo no indivíduo. Então, eu tenho uma sessão com o terapeuta de radiestesia radiônica e eu também posso fazer uma mesa radiônica com propósitos. E hoje em dia a gente tem muitos tipos de mesa radiônica, né? Tem mesas radiônicas mais simples e tem as mais complexas. Eu mesma trabalho com 2 mesas radiônicas, que é da Conin e da Maria Madalena. E elas têm uma infinidade de ferramentas. Uma sessão de mesa dura por volta de 30 a 40 minutos, dependendo de quantas ferramentas essa mesa vai pedir para cada indivíduo. Né? Se ela for pedir todas, cara, vai pelo menos 1 hora que a gente vai trabalhar ali na pessoa, né, através da mesa, para melhorar essa energia dela, tá certo? Então, mesa radiônica, EFT, vocês já devem ter visto várias pessoas na internet mostrando, né? A gente vai falando algumas frases, vai dando batidinhas, e através dessas batidinhas, a gente vai... É como se isso proporcionasse um esquecimento ou uma fixação, depende do que eu tô buscando. Mas normalmente a gente utiliza para proporcionar uma limpeza energética de memórias, lembranças de algo que nos fez mal e que está desencadeando essas doenças, por exemplo, né? E hoje tem até curso de EFT para criança, é uma infinidade de coisas que dá para fazer com isso, então as pessoas têm explorado bastante. Tem unido o EFT com várias outras técnicas, então... Se vocês forem procurar EFT por aí, vocês vão achar uma infinidade de informações. A gente tem também a constelação familiar, que é uma das descobertas mais recentes, vamos colocar assim, né? Que é onde a gente trata todo o sistema familiar através de um campo morfológico e de peões, que podem ser pessoas e podem ser bonecos, e pode ser no físico, pode ser na água. Também tem uma série de fatores aí que podem ser trabalhados, mas... vamos dizer assim, é um conceito mais atual, acho que de todas as terapias é um dos conceitos mais atuais que a gente tem, mas que também promete trazer muitas soluções, muitos resultados, principalmente com saúde. Eu já fiz, tá, gente? E eu já tive muitos resultados, não só com saúde, mas financeiro, de relacionamento familiar, de relacionamento com outras pessoas, isso até comigo mesmo, de entender mais o histórico da minha família, de onde eu venho, por que as coisas acontecem dessa forma, por que os meus pais são dessa forma, sabe? Vai te trazendo uma compreensão do todo, né? De todas as pessoas que já passaram na nossa árvore genealógica até chegar a você, para te dar uma compreensão, uma clareza maior do que por que as coisas acontecem ou estão acontecendo dessa forma, tá bom? Então, eu também conheço várias pessoas que são consteladoras, eu conheço inúmeras pessoas que são excelentes profissionais e que vão auxiliar vocês, se vocês decidirem fazer essa terapia com eles, vão auxiliá-los de forma maravilhosa, vocês vão ter muito resultado. Depois a gente tem a apometria. A apometria também é uma técnica bem antiga, né? Aqui eu fiz, o curso que eu fiz de apometria quântica universalista, ela segue a linhagem do Dr. José Lacerda. E bom dia, pessoal que está entrando aí. E ela traz uma abordagem bastante energética, né? A gente trabalha com visualização,
No caso, a pessoa que está recebendo a técnica, ela não precisa fazer nada, ela vai ficar ali quietinha, deitada, isso se for, né, no presencial. E a gente, através de estímulos energéticos, vamos dando comando para desdobrar os corpos dessas pessoas, para abrir a frequência energética delas, acessar os registros acásticos, acessar vidas passadas que estão ressoando com as vidas atuais e fazer uma boa limpeza energética, não só no campo energético dessa pessoa, mas também na parte física e na casa da pessoa, tá? Então, a apometria ela já é utilizada há muitos anos, ela começou muito forte dentro de centros espíritas, mas ela também não está ligada a nenhuma religião, ela não tem nenhum vínculo religioso e qualquer pessoa pode fazer, pode receber os benefícios dessa técnica, ok? A próxima é cura multidimensional. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de curas multidimensionais também, e se a gente for olhar por um ângulo técnico, a gente vai perceber que, por exemplo, a apometria também é uma cura multidimensional. O que é uma cura multidimensional, Andréia? É toda a cura que eu faço através de outras dimensões. Então, se eu faço uma técnica que eu consigo acessar passado, presente ou futuro, ela já é multidimensional. Percebem? Porque eu consigo acessar outras dimensões. Então, mas essa especificamente, que é encontrada como cura multidimensional, se você for pesquisar por cura multidimensional, vocês vão encontrar vários tipos. Inclusive, a mais comum é a da Ellen, que intuiu essa técnica, que é a cura multidimensional pelo coração. É uma portuguesa que intuiu essa... desculpa, ela não é portuguesa, ela mora em Portugal. Ela intuiu essa técnica para tratar as pessoas através do chakra do coração, né? Então, através disso ela também consegue trazer muitas melhoras de questões físicas, mentais, espirituais, enfim. E é uma técnica muito bonita, ela também faz muito essa coisa da meditação. Enfim, tem uma série de outras ferramentas que ela utiliza junto e isso traz um grande benefício para quem está utilizando da técnica. E aí a gente tem várias outras que vocês já devem ter ouvido falar, que é a cura multidimensional dos arcturianos, a cura multidimensional pelos chakras, que é a que eu faço, tem a cura multidimensional com vários outros, se vocês forem procurar, tem vários outros denominações, mas elas utilizam do mesmo sistema, que é o quê? Através de do acesso a várias outras dimensões, você consegue fazer o tratamento dessa pessoa. Beleza? E aí, por fim, a gente tem meditação. E aqui eu só trouxe algumas mesmo, porque são mais de 32 hoje. Hoje, a gente tem registrada mais de 32 técnicas de terapias holísticas. O SUS, hoje, no Brasil, ele tem autorizado 29 técnicas que você pode buscar no seu posto de saúde e fazer. Reiki é uma delas. Reiki, constelação, florais, homeopatia. Aliás, eu acho que eu não falei, ou falei de homeopatia. Deixa eu olhar aqui. Não falei de homeopatia, gente. Uma das mais antigas também é a homeopatia, né? Então, eu vou falar um pouco sobre meditação. Que meditação nada mais é do que a gente utilizar da nossa respiração, né? A gente observar a nossa respiração, colocar essa respiração num ritmo mais tranquilo e começar a observar os nossos pensamentos. Observar é para eu julgar? Não, é observar. Quando eu falo observar, é observar sem ponto de vista, sem julgamento. Então, toda vez que eu vou meditar, e eu posso fazer isso por 5 minutos, por 2 minutos, por 3 minutos, eu vou respirar profundamente, vou trazer a atenção para minha respiração e depois eu vou começar, com essa respiração que eu fiz, observar os meus pensamentos. Isso é meditação. Tem algum segredo nisso, Andréia? Nenhum. É difícil de fazer? Absolutamente. Qualquer pessoa pode fazer. Não tem nenhuma contraindicação e não tem nenhum efeito colateral. A única coisa que você vai conseguir fazendo meditação é começar a ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa com mais atenção no que está fazendo, com mais foco e com uma respiração melhor. Então, vocês vão melhorar muito a condição emocional de vocês e mental, certo? E quem que faz essa técnica com a gente? Quem é que dá Quem é o terapeuta de meditação? A gente nem costuma chamar a pessoa de meditação terapeuta, porque ele é mais um professor mesmo, né? Tudo que ele vai ensinar ali, a gente consegue fazer sozinho em casa depois.
Então ele não chega a ser um terapeuta, ele é um professor. Eu fiz alguns módulos de meditação na faculdade, na pós-graduação, e é realmente muito interessante todos os estudos que já foram realizados para demonstrar o quanto que a meditação ela é eficaz na nossa vida, o quanto que ela é benéfica, tá? Então eu convido, quem nunca fez, eu convido vocês a fazer. Eu tô com um projeto de mais pra frente a gente fazer alguns dias de meditação nesse horário, às 7 da manhã. Eu ainda tô me organizando para isso, quando tiver tudo pronto eu vou avisar vocês aqui pelo canal, mas por hora eu ainda tô ajustando as coisas, mas eu quero fazer sim alguns dias de meditação com vocês, de respiração, nem que forem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A gente vai fazer numa sequência de dias para vocês começarem a perceber a diferença que é a gente começar a colocar meditação no dia da gente. Beleza? E aí a homeopatia, que eu já ia me esquecendo, né? Que, olha, é uma das mais antigas também, né? E o que a homeopatia faz? Muitas pessoas elas vão, elas passam, elas se tratam, elas utilizam de homeopatia para se tratar, mas não faz ideia do que a homeopatia traz pra gente. Então, a homeopatia, ela entende que a água, ela tem o poder de memorizar e guardar energia. Então, quando ela começa a diluir uma substância na água, ela vai diluindo até que essa substância, ela não exista mais na água, mas que a água tenha essa memória. Olha que interessante, né? Se a gente ouvisse falar que homeopatia é isso, ninguém ia buscar esse tratamento. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje buscam homeopatia sem nem imaginar o que ela faz, né? As pessoas só vêm falar assim, não, vamos fazer, tenho que tratar alguma coisa crônica, então vamos buscar homeopatia para não ficar tomando medicações fortes, que dá alopatia. Então a gente vai atrás da homeopatia. Então a homeopatia nada mais é do que uma água energizada com memória. Olha que interessante. Ela pega a substância que foi receitada pelo terapeuta homeopata ou médico homeopata, que sim, existem médicos que também são homeopatas, e vai diluindo, até chegar num ponto em que essa água, ela só tenha memória e energia daquilo que foi colocado. Pode ser uma planta, pode ser um mineral, enfim, aí tem inúmeras coisas que são utilizadas. Mas olha que interessante, aposto que você não sabia sobre isso, né? Então, essas são as principais terapias holísticas que a gente tem hoje, mas como eu falei, tem mais de 32 no mercado, já descobertas, fora as que vão ser descobertas, porque, gente, como que as terapias vão surgindo? São pessoas que têm uma ideia, um insight, e aí elas vão fazendo aquilo para ver se realmente dá certo, ou estudam, começam a estudar sobre aquilo para ver o que aquilo pode dar, como é o caso da constelação sistêmica, por exemplo. E elas entendem que aquilo faz bem, começam a fazer testes com as pessoas, começam a utilizar nelas mesmas e começam a obter resultados, e aí aquilo começa a ser disseminado como uma terapia holística. E tem vários tipos de terapia, como eu falei. Por exemplo, o Reiki foi um padre que foi estudar para entender o que era o Reiki, e numa das meditações dele, ele recebeu a intuição dos 3 primeiros símbolos do Reiki, né? Quem é reikiano sabe do que eu tô falando. Então, a maioria dessas terapias, elas foram intuídas. As pessoas que descobriram ou que inventaram, enfim, elas foram intuídas de alguma forma, em algum momento da vida delas, que pode ser um momento que elas se entregaram mais para uma meditação, um momento que elas estavam com uma conexão maior ali com o divino, elas receberam essa intuição, estudaram, colocaram em prática, viram que realmente dá resultado, e aí as terapias estão aí para contar a história. Então todo dia surge uma terapia nova, em todo momento surge uma terapia nova. Vou falar sobre barras de Axis, que não é considerado terapia holística, tá? Se vocês forem ler algo sobre o Axis Consciousness, vocês vão ver que em nenhum momento eles falam que Axis é terapia. Eles falam que Axis são ferramentas energéticas. Então, só para deixar claro, né? Porque, André, mas não vai falar de barras? Então, a Axis Consciousness é uma empresa que nos fornece inúmeras ferramentas energéticas. Eles não dizem que barras de Axis, por exemplo, é uma terapia. Apesar daqui no Brasil a gente colocar no mesmo balaio das terapias, mas eles não vendem isso, eles não propagam isso como terapia, eles propagam como ferramenta energética. Então, todas as ferramentas de Axis Consciousness são ferramentas energéticas. Seja a barra de Axis, seja os processos corporais, seja as facilitações, independente do que seja feito ou fornecido, são ferramentas energéticas. Beleza? Gente,
Como eu disse, eu trouxe só algumas. A gente tem mais de 32 descritas hoje, registradas. Só no SUS nós temos 29 dessas terapias disponíveis para vocês receberem de graça. Eu acredito que hoje, principalmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, quase todo posto ele tem tem um reikiano para aplicar. Até porque o próprio governo deu esse curso de graça para as pessoas que iam começar a atender nos postos. Então, tem muita forma de você receber essas terapias de forma gratuita. Tem espaços terapêuticos que oferecem uma vez por mês você receber essas terapias por um preço pequenininho ou de graça. Tem várias formas de vocês experimentarem isso, então não deixem de ir atrás, não deixem de ler mais sobre isso, não deixem de buscar profissionais para tirar dúvidas de vocês e façam sessões de terapias holísticas. Elas são... Eu comecei a minha jornada assim e me fez muito bem. Por isso que eu continuei e fui estudar mais e fui atrás de saber mais, porque eu queria ajudar outras pessoas com essas ferramentas, com essas técnicas, para que elas também tivessem o bem-estar que eu recebi, que eu tive, utilizando delas. Entenderam? Ok? Gente, vou ficando por aqui, né? Daqui a pouco o Instagram faz o favor de nos derrubar. Agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço muito essa companhia que vocês me fazem aqui. Vou deixar disponível o vídeo gravado para quem quiser assistir. Vou começar a subir esses vídeos lá no meu canal do YouTube também. Eu tô subindo pouco a pouco, porque é pesado, né, para subir de uma vez só na plataforma. A própria plataforma ela já é mais pesada para você subir muitos vídeos na sequência, assim, mas eu tô subindo aos poucos para ficar registrado lá. Então eu quero deixar aqui um cheiro, um beijo, um grande abraço para vocês, uma ótima semana, que a gente possa encerrar esse mês de julho com muita gratidão, que a gente possa começar agosto com o pé direito, que a gente possa ter muitas conquistas, muitas realizações, muitas coisas gostosas e boas agora no mês de agosto e nesses próximos meses que vão findando o ano, que a gente vá concluindo os nossos projetos e que a gente tenha uma semana iluminada, tá certo? Um grande beijo pra vocês e até semana que vem.